sou um filho amado de Deus, vencido a orfandade, a rejeição, a procrastinação, o perfeccionismo, que eu descobri semana passada. Jesus, está aumentando a lista, hein? Mas a palavra de Deus vai nos mostrando, né, aquilo que a gente precisa melhorar. E é tão gostoso a gente saber que a gente tem um Pai, né, que fala com a gente, que nos mostra, que nos ama de forma incondicional, né, que se preocupa com a gente, né, porque se Ele não se preocupasse com a gente, para que mudar, né? Mas Ele se preocupa com a gente. E nós louvamos a Deus por mais um dia. Nós agora estamos fazendo 15 semanas, né? Glória a Deus! Já foram 15 semanas, gente. Vocês estão de parabéns, vocês persistiram, né? Porque entenderam o propósito de Deus na vida de vocês. E quando a gente terminar o 30 semanas, a gente começa outro ciclo. O ano que vem começa outro ciclo, porque aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completá-la até o último dia do Senhor. Amém? Hoje eu queria chamar um amigo aqui. Ele tem sido uma bênção nas nossas vidas. Ele é o líder também, junto com a Kátia, do teatro. Eu queria chamar aqui o nosso amigo Ed Carlos. Glória a Deus. Bem, boa noite. Glória a Deus. Feche seus olhos por um minuto. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus eu quero te louvar, quero te agradecer por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para sermos tratados, para sermos curados, para sermos ministrados e libertos pelo teu santo poder, pelo poder que há no teu sangue e no teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, repete assim comigo: Espírito Santo, eu me disponho na tua presença. Amém? Glória a Deus. Antes de tudo, deixa eu explicar para vocês que assim eu vejo vocês muito bem, mas eu não enxergo nada aqui. Aí eu ponho isso aqui. Aí aqui eu vejo HD e aí eu vejo tudo meio embaçado. Tá? Então vai ser um tiro e põe danado aqui, mas vai dar certo. Amém? Pois é, irmão. Olha, o que eu mais temia me sobreveio. Amém, glória a Deus. Quem aí não vê a hora de passar logo essas 15 semanas? Olha, está na fé, hein? Glória a Deus, hein? Amém, aleluia. Quem veio aqui na conferência? Gente, olha, eu vou falar para vocês, tem palavras que estão aqui ainda assim, ó, ecoando. Foram palavras poderosas. Foram palavras poderosas que foram derramadas, foram ministradas. E algumas delas vêm bem de encontro às nossas ministrações, ao 30 semanas, ao que nós vamos viver, ao que nós estamos procurando viver aqui no 30 semanas. Mudança na nossa vida, renovação na nossa vida. Amém. E a palavra de hoje, a quarta decisão, é depender. Diz assim comigo: eu preciso depender. De quem? De quem? Glória a Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A dependência que liberta as suas emoções.
E hoje nós vamos falar basicamente sobre dois assuntos: ansiedade e depressão, ou depressão e ansiedade. E o que tem a ver com esse texto que fala que é bom que o homem não esteja só, é bom que não esteja sozinho, porque se tiver um amigo e se ele cair, o outro levanta? Porque nós vamos ver hoje, ao discorrer dessa ministração, que é bom que você tenha alguém para você contar. E o principal que você tem para contar já está aqui e já está no seu coração. É o Espírito Santo de Deus. Esse você pode contar a todo o momento, em qualquer situação na sua vida, na minha vida, nós podemos contar com o Espírito Santo. Amém? Nós passamos por situações, tem dias que a gente acorda com vontade de sentar e chorar. E quem está ministrando aqui, não está ministrando aqui porque é mais especial, é mais bonito, porque se fosse mais bonito, ia ser chamado de mundo, jamais. Mas, porque nós passamos, vivemos e decidimos estar nessa caminhada. Então aqui nós estamos num lugar de compartilha, amém? Não é o que nós fizemos? Obrigado pela... Então eu vou partilhar algo com vocês. Ontem e hoje foram 2 dias que eu acordei assim com vontade de sentar e chorar e mais nada. Só isso. E hoje em especial, eu só fui tocado a sair desse estado, porque logo cedo de manhã, eu já tinha uma cirurgia para fazer que era meio complicadinha. Resolveu uma situação. E aí a minha esposa pegou e marcou uma outra cirurgia antes da primeira. Ela empurrou a primeira para mais tarde, encaixou para logo 7 horas da manhã, já estava anestesiando a paciente lá no consultório. E aí antes de eu anestesiar as pacientes, eu já estava assim, né? Senhor Jesus, eu estou estudando essa palavra, Deus, eu preciso ver essa palavra, eu não posso ficar aqui sem esse pensamento, eu não posso dormir nesse pensamento, eu não posso acordar nesse pensamento, eu não posso acordar nesse estado. Senhor, me ajuda a sair disso, me ajuda. E aí comecei a operar. Aí eu já dei um berro, Alexa, toca o Fernandinho. E aí a Alexa começou a tocar o louvor. E aí E gente, o louvor muda o ambiente. O louvor muda o ambiente. Você quer ver como as coisas mudam o ambiente? É quando você está cansado, você está desanimado, você chega em casa cabisbaixo, você chega sozinho, o que você faz? Senta no sofá e apaga a luz, não é? Estou mentindo? Alguém acende a luz, põe uma luz piscante, põe um no som, não? Não, né? Por quê? Porque isso te leva a uma introspecção maior ainda. Quando você põe o louvor para tocar, você está chamando a presença de Deus para aquele lugar. Você está chamando a presença de Deus, e aí você começa a ouvir o louvor, e aí de repente você está cantando o louvor e você está louvando junto. E é isso que o pastor Ney, os pastores daqui da igreja falam, que nós não viemos assistir o culto, nós viemos fazer o culto ao Senhor. Então é diferente de você ouvir simplesmente o louvor, como você começar a cantar e você começar a louvar ao Senhor. Davi fala, salmodiai com cânticos, um cântico novo. Cante do Senhor. Quando você fala, Senhor, obrigado, porque eu sou o Senhor só, Tu és santo, Pai, oh meu Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. E aí passaram-se as 2 cirurgias, glória a Deus que as 2 cirurgias foram bem, foi tudo certinho, tudo redondinho, e eu já estava, Senhor, obrigado. Obrigado porque deu tudo certinho, foi tudo bacana, melhor do que eu estava imaginando. Senhor, obrigado. E já estava louvando ao Senhor. Mudou o ambiente. Então aprenda você também a mudar o seu ambiente. Amém? Amém. Hoje em dia nós temos um aumento significativo do problema de depressão, do problema de ansiedade. Nós somos sobreviventes do Covid. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não vou perguntar aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui
conhece alguém, ou perdeu alguém próximo, ou amigo, ou familiar, por conta do Covid. E na Covid, durante o Covid, o problema de ansiedade e depressão explodiu. Não apenas no Brasil, mas no mundo. Porque as pessoas se viam fechadas, com medo de um futuro, com medo de algo que não se sabia ao certo o que aconteceria, como seria, e agora, e agora, e agora? Essa é a pergunta-chave. E agora? E agora? É o futuro. E aí a pastora Leila Paz, ela fala o seguinte: o que a gente pensa governa o que a gente sente. Nós somos dotados de emoções, sensações e humor. Você tem emoções assim como eu. Eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, eu amo, os meus filhos, eu amo a minha casa. Como eu gosto de chegar em casa. Como eu gosto de... Quem é que gosta de viajar? Eu amo viajar. Na hora que você senta no avião, que dá aquele gás para decolar, que você come assim, aí a Kátia fica apertando a minha mão, que ela tem medo, né? Ela aperta a minha mão, fica até meio roxinha. Mas vai lá. Mas sabe qual a parte que eu mais gosto da viagem? A parte que eu mais gosto da viagem é quando eu chego em casa na volta e tomo um banho no meu chuveiro. Cara, como é bom estar de volta na minha casa. Você pode ir no hotel simples, na casa do primo, num resort top da hora, mas o seu banheiro, o seu chuveiro não tem preço, é a melhor parte. Isso o que é? Sensação, é emoção. Nós gostamos daquilo. Nós temos emoções. Emoção já é outra coisa, são sentimentos. Emoções já é outra coisa. Emoção é quando você vai numa montanha russa. Ai, que susto, meu Deus. É uma emoção. Um medo. Estou passando aqui na rua escura, aqui estou com medo. É uma emoção. O medo é uma emoção. E o humor. O humor, hoje eu acordei bem humorado. Estou disposto a dar risada por qualquer coisa, por qualquer motivo. Vou dar bom dia até para o tio do pipoqueiro, o motorista do ônibus. Estou bem humorado. Hoje eu não estou com papo para ninguém. Estou mal humorado. Isso é humor. Então nós temos diferentes sensações, sentimentos, emoções, mas tudo isso é comandado por apenas uma coisa: o seu coração. Sim ou não? Quem que comanda? A nossa mente. Quando você decide, vou fazer diferente. Eu acordei assim, mas eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Isso é uma decisão. Então, o que você pensa rege exatamente o que você sente. É o que você pensa. E não o contrário. Muitas vezes nós somos dominados pelo que a gente sente. Eu sinto medo. Não vou fazer isso, eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Vive lá essa experiência. Vai na montanha russa, morro de medo. Vai com medo mesmo, da hora. Andar de navio, meu Deus, que medo daquele troço afundar. Vai lá, vai com medo mesmo, é muito bom. Mas eu tenho medo de enfrentar essa situação. Senhor, no nome de Jesus, sabe o que a palavra de Deus fala? Que o Senhor não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. Vamos lá, de ousadia. Está quase bom. Deu espírito de ousadia. Seja ousado. Vira para quem está do seu lado e fala: seja ousado. Seja ousado. Sabe o que é ser ousado? É você usar o nome de Jesus quando você precisa. Em nome de Jesus, essa situação vai se reverter. Em nome de Jesus, o medo que eu estou sentindo agora vai sair da minha vida. Em nome de Jesus, essa ansiedade que está tomando conta do meu coração, Senhor, em nome de Jesus, é ser ousado. Isso é ser ousado. Amém? E a palavra do Senhor, ela fala mais: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa
o anima. Preste atenção nos seus próprios comportamentos e atitudes, como também preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes, e é normal, quem lembra aqui da primeira semana, da primeira aula, tudo bem não estar bem? Vocês lembram disso? Passou até o vídeo. Tudo bem não estar bem. Ontem e hoje eu não acordei no meu melhor, no meu 100%. Tudo bem não estar bem. Mas eu viver o resto do dia, o resto da semana, nesse mesmo estado, aí é um problema. Opa, sinal amarelo, atenção. Tudo bem não estar bem. Sabe, muitas vezes, momentos tristes da nossa vida, sei lá, você perdeu o emprego, igual eu acabei de falar da Covid, perdeu um ente querido, um amigo, um parente, sei lá, aconteceu alguma coisa, bateu o carro, acidente de carro, no trânsito. Tudo isso nos tira da nossa situação de alegria, de felicidade, de estabilidade e mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso humor. E tudo isso é normal. Diz aí, é normal ficar bravo? Sabe o que a Bíblia fala? Irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia fala isso, sabe por quê? Porque é normal. O que não é normal é que isso domine a sua vida. Aí é problema. Cuidado. Da mesma forma, o contrário também é válido. Muitas vezes nós passamos por situações que deixam a gente um pouco mais afoito, um pouco mais ansioso, né? Você vai comprar uma casa, um emprego novo, um carro novo, você vai ter uma viagem programada e está chegando a data, e aquilo vai te gerando uma ansiedade, te tira da sua situação normal e te deixa um pouco mais afoito, mais excitado, te deixa um pouco mais agitado. E quantas vezes, por conta de uma ansiedade ou de alguma coisa que nos deixou triste, nós deixamos de fazer algo ou fizemos algo que não devíamos? Como, por exemplo, ser grosso com alguém, magoar alguém, deixar de assumir um compromisso ou falhar em algum compromisso. E eu não estou falando ainda de depressão, de problema. Depressão é problema, ansiedade. Eu estou falando simplesmente de variações do nosso humor, do nosso sentimento, das nossas emoções, e que nos fazem tomar atitudes diversas daquelas que, se nós estivéssemos no nosso estado normal, nós tomaríamos. Quem é casado? Quem aqui nunca falou mais grosso no momento de cabeça quente, que a mulher chega e fala assim, mas eu falei! Aí o homem vai, nossa, que grosso você é! Por quê? Você estava fora do seu estado. E se você tivesse com a cabeça normal, você jamais teria dado aquela resposta. Ou se o homem tivesse feito o que devia ter feito, a mulher jamais ia cobrar, ia cutucar, cutucou. Não é? Mas por quê? Variações do nosso estado de normalidade. E é normal, está tudo bem. Isso não é doença. O problema patológico, o problema, quando a gente fala na área de saúde, de patologia, quer dizer, de doença, o problema começa a se tornar algo clínico quando a depressão ou a ansiedade começam a tomar conta da sua vida, começam a dominar as suas decisões, começam a influenciar o seu dia a dia, começam a influenciar as suas decisões. Aí sim a coisa começa a ficar séria.
E aí nós temos uma diferença. A depressão, basicamente, ela está relacionada a sentimentos de desamparo e solidão constantes. Então, basicamente, a solidão a depressão te leva a se sentir desamparado, a se sentir sozinho, a se sentir de escanteio, a se sentir esquecido, a se sentir desprotegido. Isso é a depressão. Ela te leva a esse quadro. E aí fica uma coisa cíclica, porque você começa a se ver nessa situação, e aí você não quer mais falar com ninguém, você não quer mais ver ninguém, você não quer mais participar de nenhuma conversa, e você vai se afastando cada vez mais, e cada vez mais vai se deprimindo. E o que é a ansiedade então? A ansiedade, ela está relacionada ao sentimento de insegurança ou medo de situações futuras. Há até quem fale que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Mas é um pouco mais que isso. Porque a depressão, ela envolve um sentimento de você estar sozinho, de você estar abandonado. E você nunca vai estar sozinho. Quem já aceitou Jesus aqui? Então você nunca vai estar sozinho. Você pode achar que está sozinho. Você pode até achar que está sozinho, mas não está. O Espírito Santo está com você todos os dias. O Espírito Santo de Deus está com você em todos os momentos. Ah, não está comigo em todos os momentos, não. Porque se Ele estivesse comigo aquele dia, isso não teria acontecido. Tá? Você acha que Daniel na cova dos leões, o Espírito Santo falou: vai lá, Daniel, eu vou ficar aqui fora? Não, ele estava lá dentro da cova dos leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. Por quê? O Espírito Santo estava com eles lá. O Espírito Santo está com você aí, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu local de convivência, na faculdade, naquele corredor que alguém falou para você que você não é nada, que você não é ninguém, que você não merece passar aquilo que falar. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está com você. Recebe isso no nome de Jesus? Glória a Deus. E eu vou falar aqui, vai passar aqui agora no slide, tem alguns sintomas comuns da depressão. Se você estiver acompanhando no livro aí, presta bem atenção. Esses sintomas que nós vamos falar agora não é igual febre, tá? Febre é assim: você pega o termômetro, põe debaixo do braço, passou de 37, está com? Menos de 37, está com febre? Não. Ok, é assim. Mais é febre, menos sem febre. Não é assim? Ou não é. Aqui no nosso caso não. Porque existem variações do normal. Eu não falei sobre isso? Então às vezes pode ter algum desses sintomas que você está passando, mas é simplesmente uma variação do seu normal. Então presta atenção, tá bom? Todos entenderam? Então, por exemplo, alguns sintomas comuns da depressão: interesse ou prazer diminuído nas atividades. Sei lá, você tem o costume de fazer uma atividade física, ou uma atividade de visitar um tio, ou sei lá, fazer alguma coisa assim, de repente você se vê desanimado, você não quer mais fazer isso. Por exemplo, amanhã seria o dia que eu tinha que ir para a academia, mas essa semana foi muito puxada. Então não é por depressão que eu não vou, porque eu estou cansado. É uma variação do normal, entendeu? Amém? Se amanhã eu acordar de madrugada é porque vocês estão orando bem para a academia. Olha a vigia aí, crente.
Preciso dormir um pouquinho. Distúrbio de apetite, ganho ou perda de peso, e aqui no caso eu vou acrescentar inexplicadamente. Tá? Distúrbio do sono, como insônia ou hipersonia. O que é a hipersonia? Você quer viver dormindo. Você encosta e já quer dormir. Você está em qualquer lugar, você quer pegar no sono. Eu só tenho hipersonia depois das 10. Não é padrão, cara. Eu não sou ninguém depois das 10. Você quer me convidar para um rolê, tem que ser até as 10. Depois das 10 não cola. Mas a hipersonia é isso, por quê? Faz a pessoa querer fugir da realidade, fugir de uma conversa, fugir de uma situação. Eu estou dormindo. Quem tem filho sabe, chega em casa e tem que conversar, chega no carro, dorme, pega no sono e não acorda nem de jeito nenhum. Né? Meu filho era assim. Eu falava para ele, se eu chegar em casa, a gente vai conversar, hein? Aí o Rafael entrava no carro e ele dormia. Aí a Kátia, ele está dormindo, depois você conversa com ele, né? Falando, não, eu vou acordar ele. Você chacoalhava. Parecia um boneco de pano. Acorda, Rafael, acorda, até que acordava. Aí acordava, a gente conversa. Mas glória a Deus. Redução geral do nível de atividade. Você deixa de fazer as coisas. Eu já acho que não vou para a igreja, não. Estou meio cansado, meio suado. Estou meio triste. Essa semana não foi boa. Um monte de coisa na cabeça. Não vou nem ler a Bíblia hoje. Estou só dando Deus. Achou. Agitação ou ansiedade. Desânimo, fadiga, perda de energia. Sentimento de inutilidade ou culpa. Tudo é culpa minha. Eu não sirvo para nada. Confusão cognitiva e ideação suicida. São sintomas que apontam para uma possível depressão. Tá, mas aqui tem variação do normal? Tem, mas presta atenção. Será que isso está sendo muito recorrente na nossa vida? Toda hora eu quero dormir, mas é quando? Foi uma semana que foi puxada? Porque, por exemplo, essa semana para mim começou no sábado. No sábado, a gente começou 6 horas da manhã, aí teve aqui a abertura da conferência, a gente com o teatro, era 2 horas da tarde, a gente estava aqui, fui sair daqui, era mais de meia-noite, domingo voltamos, segunda voltamos, terça voltamos, quarta voltamos, quinta estou aqui. Então, se eu encostar em um cantinho escuro, eu vou dormir, certeza. Mas não porque eu estou fugindo da realidade. Então, nós temos que prestar atenção. Esses sintomas são recorrentes? É algo que está sendo, constante na sua vida? Alguns sintomas da ansiedade. E, de novo, eles podem oscilar dentro de uma normalidade. O cansaço, a dificuldade de concentração, lapsos de memória, irritabilidade. Qualquer coisinha te irrita, mas não é assim pontual, é sempre. Tensão muscular, dificuldade para relaxar, você não relaxa nunca. Alteração do sono, sudorese excessiva, suor demais, náusea, diarreia, boca seca, assustar-se facilmente, aumento da frequência cardíaca, tudo isso aponta para uma possível ansiedade. Nos nossos períodos normais de estresse, seja por qualquer motivo, a gente passa por esses quadros. E como eu falei, já leva a uma alteração do nosso normal. Mas e como a gente vai lidar então com a depressão e com a ansiedade? Em primeiro lugar, vença o silêncio. Fala, eu vou vencer o silêncio. Eu vou vencer o silêncio. Sabe por que nós precisamos vencer o silêncio? Porque a depressão te leva para um lugar, para um quartinho escuro, você sozinho.
Se você vencer o silêncio e chamar alguém para essa realidade, esse alguém vai orar por você, vai conversar com você, pode ministrar em você, pode trazer alertas para a sua vida. Se é ansiedade, é a mesma coisa. Então, uma das coisas é buscar amigos e pedir a eles que ouçam nosso coração e orem conosco. Lá em 1 Pedro 5,7 fala: lancem sobre ele quem? Jesus. Lancem sobre ele quem? Jesus. Toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E tem uma outra palavra que eu quero ler aqui. Está lá em Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, não ande ansioso de coisa alguma. Seja conhecido diante de Deus as suas súplicas. Busque a Deus e fale: Deus, isso aqui está me incomodando, está me trazendo, me causando isso. Deus, isso aqui está me causando isso no coração. Paulo, meu irmão, preciso te contar um negócio. Estou passando por essa situação. Paulo, ora por mim. Nem doeu, hein? Falar. E aí ele vai orar por mim. Ele vai falar comigo, ele vai conversar comigo. Eu vou falar de uma dor que todo mundo aqui vai saber identificar. Dor de dente. Gente, é terrível, né? É ruim, né? Dor de dente é ruim, né? Mas aí, sabe que todo mundo liga lá para mim? Edinho, me passa um remédio para tirar essa dor de dente. Me passa um remédio bom. Eu passo. Só que eu passo e já explico, ó. Pensa num prego fincado no pé. Eu vou te passar um remédio. Vai tirar dor? Eu estou dando um remédio. Vai passar dor ou não vai? O remédio é bom, gente. A farmácia hoje é boa. A dor vai embora. Mas e o problema? Foi embora junto? Não. Por isso que não existe um remédio certeiro para curar depressão e ansiedade. Até existem vários remédios que controlam, né, que modulam as sensações e mudam a sensação, só que ele pode causar dependência. Então, assim, nesses casos clínicos, vamos chamar assim, tome remédio apenas sob orientação médica, senão pode causar dependência e causa. Sabe qual é o principal medicamento que causa dependência? Entorpecentes. E o nome já fala, porque ele entorpece, ele te tira da sua realidade. Ele muda a sua realidade, porém o problema ele tirou? Resolveu o problema? Então, a solução, a cura do... Oh, Jonas, o negócio está andando muito rápido, não. A cura do problema é pior. A gente precisa ir atrás da cura do problema. Então seria muito fácil se existisse algum remédio para depressão. Ó, toma isso aqui, está resolvido. Mas não tem. E esse processo não é fácil, mas é um processo necessário. Nós somos hoje, muitas vezes, produtos do que vivemos no passado, de decisões que nós tomamos, decisões que outras pessoas tomaram. 100% das vezes não, mas na maioria. E muitas vezes nós podemos decidir não continuar no caminho que, poxa, meu pai é assim, o meu tio é assim, meu avô é assim, eu vou ser assim também. Mas eu posso decidir, meu pai é assim, meu avô foi assim, eu quero ser diferente, eu quero agir diferente. Eu quero ter outras atitudes. Cabe a você. Amém? Amém. Então a primeira coisa é: vença o silêncio. Existe alguma memória difícil na sua vida?
Um abuso, uma traição, uma rejeição, uma palavra dura, um rótulo imposto. Jesus estava lá no dia que isso aconteceu. De novo, gente, está ministrando o que Deus está falando aqui. Alguém ouviu uma palavra no corredor e alguém passou e falou que você não é ninguém, e você deve ter comentado com essa pessoa alguma coisa sobre alguma bênção. Deus está falando para você: você é quem eu amo, você tem a minha bênção. Jesus estava lá. Segundo, tenha as melhores expectativas para o futuro. Pera aí, Edinho, agora bagunçou. Bagunçou porque se depressão é uma coisa que eu vivo, que me põe para baixo, que me leva para um quarto escuro, que eu tenho medos, eu tenho pavores, insegurança, mas a ansiedade é o futuro, é algo que não aconteceu ainda e agora você está falando que eu tenho expectativa. Como é que pode? Você sabe a diferença entre expectativa e ansiedade? A expectativa, ela baseia-se em um cenário mental de um resultado esperado. Resultado esperado. Você pega sábado à noite, você pega o seu celular, liga para a pizza e fala lá na pizzaria e fala: olha, eu quero uma pizza, 4 queijos e meia calabresa. É o pedido padrão lá em casa. É isso aí. Você pediu. Então, a partir de agora, obrigado. Desliguei o telefone. Eu vou estar ansioso ou vou estar na expectativa de uma pizza? Expectativa. Porque é um resultado de algo que eu já estou esperando. A pizza vai vir. Amém? E a ansiedade baseia-se na antecipação de ameaças, falhas, desastres imprevistos. Meu Deus, o motoboy vai cair porque hoje está chovendo. A pizza não vai chegar. O forneiro vai queimar justo a minha pizza. Isso acontece comigo, gente. Só comigo. Você vê como a mesma situação, você pode ver expectativa ou você pode ver ansiedade. No caso da ansiedade, o foco não está na realidade do que vai acontecer, é só esperar, vai acontecer. Na ansiedade, o foco está nos medos que cercam aquilo que pode acontecer. Não vai, mas pode acontecer. Essa é a diferença. Na expectativa, envolve metas, desejos, históricos de experiências passadas. É uma construção racional. Na ansiedade, o nosso corpo ele começa a ter taquicardia, sudorese, liberação de cortisol. A sensação, a consequência direta de uma expectativa. Melhor, eu vou falar sobre o potencial positivo. Quando realista, serve como combustível e uma motivação para um planejamento prático na expectativa. E na ansiedade, tende a afastar o indivíduo do momento presente, gerando desassossego ou hipervigilância. Então, numa mesma situação, você pode se ver vivendo expectativa ou gerando ansiedade. Vamos gerar expectativas, porque o nosso Deus cuida de nós, nosso Deus te ama. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor te ama. Vença o medo pelo amor. E aqui, antes de eu entrar nesse tópico, você tem quais expectativas em relação ao seu futuro? Quais são as expectativas? O que você tem de realidade para alcançar, para viver, para buscar? Não deixe que essas expectativas se tornem ansiedade pelo medo daquilo que pode não acontecer. Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Não importa o que você faça, diz assim: Deus me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
Você está no mundo? Eu estou. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Olha o tamanho do amor de Deus. Será que tem alguma coisa que você faça que muda o amor de Deus por você? Para Ele te amar mais ou menos? Tem alguma coisa que você pode fazer para que Deus deixe de amar você? Mas e se eu matar, e se eu roubar, e se eu aprontar? Ainda assim Deus está lá para falar: olha, vem, eu vou te dar uma segunda chance. Não é sobre isso o Evangelho? Então não permita que as suas expectativas se tornem ansiedade para estragar, para roubar aquilo que Deus tem preparado para você. Porque a palavra fala que coisas grandes, aquilo que olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Alguém recebeu? Amém? Glória a Deus. É possível vencer o medo da condenação do futuro. Como? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então o nosso caminho é qual? É se aperfeiçoar no amor de Cristo. É amar como Cristo amou. E aqui eu lembro de uma palavra que foi dita na segunda-feira. O que você ama mais? Meu Deus, que palavra foi aquela? O que nós amamos mais? Será que nós estamos amando mais os medos, a nossa própria segurança, ou uma falsa segurança, porque nós não seguramos em nada? Você não é capaz de acrescentar um dia sequer na sua vida, de aumentar um fiozinho de cabelo o tamanho. E o futuro? Descanse no presente que Deus te dá hoje. E sabe como nós podemos fazer para descansar? Quando você vai descansar na sua casa, na sua cama, você se joga na cama, não se joga? Ou alguém deita na cama assim: é agora que eu vou descansar. Cama, eu vou relaxar a cama. Estou relaxando. Alguém fica assim, em pé na beira da cama? Você se joga. Você simplesmente se joga, deita e confia, não é assim? Que a cama vai te segurar? E por que com Cristo nós fazemos diferente? Nós confiamos desconfiando. Nós entregamos: Senhor, toma aqui agora meu problema. Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar desse problema, Deus. É esse aqui, Senhor, cuida. Senhor, é esse sentimento aqui que eu estou falando agora, Senhor. Toma nas tuas mãos. E você não entrega, você não larga, você não confia. Nós não confiamos. Então vença o medo pelo amor. Receba as bênçãos como dádivas e não como dívidas. Te dou graças porque me respondeste, fosse a minha salvação. Quanto mais nós agradecemos a Deus, quanto mais nós recebemos, nós somos gratos a Deus, nós temos menos palavras de ingratidão, menos palavras de reclamação. Eu já ouvi isso várias vezes. Pega lá um papel e faz Senhor, eu te agradeço. Obrigado por isso. Nós temos, Beth, você está falando isso porque você não sabe como é que foi meu dia hoje. Você está vivo? Está respirando? Tem um monte de gente que sabe o que está ouvindo agora? Está ouvindo assim, pi, 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 pi. Acabou. Você está vivo, você está respirando, você já comeu hoje, você já se vestiu, porque eu estou vendo aqui que não tem ninguém pelado, está todo mundo vestido, está todo mundo bonito, está todo mundo aqui sendo cuidado por Deus. Ora, se Deus cuida dos passarinhos que não semeiam, não ceifam, quanto mais vós, que sois filhos. É por isso a palavra: Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Então não permita que qualquer sopro, qualquer coisa roube essa
segurança de você, de um Deus que te ama. Quando você achar que não consegue ter pensamentos bons, que o levem às ações e sentimentos saudáveis, lembre-se desse texto. Então, se de tudo que eu falei aqui sobre depressão, sobre ansiedade, você não conseguiu gravar, grava esse texto. Lamentações 3, 20 a 26. Consegue pôr aí? Lamentações 3, de 20 a 26. O texto da Bíblia, não esse texto, o da Bíblia mesmo, não consegue? Amém. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Lamentações 3, 20. E aqui fala assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Só que lê esse texto de uma forma alterada, de uma forma diferente, trazendo para a sua realidade. Eu quero trazer à memória minhas experiências do passado, mas não para viver preso lá, porque isso é depressão. É você viver lá preso no passado, preso na falta, preso na dor, preso naquele problema, preso naquela situação. Todos nós passamos por situações, todos, as mais diferentes, mas cada um percebe a dor de uma forma diferente. Às vezes a perda de um parente, por exemplo, eu perdi meu pai no Natal, eu estava lá na hora do hospital, doeu muito. Eu fiquei meio uns 3, 4 anos sem conseguir entrar no hospital. Por conta daquelas maquininhas, aqueles bip lá, eu entrava, eu suava, eu gelava, começava a me dar uma tontura, saia fora. Mas chegou um momento que eu precisei decidir, falar: Deus, eu não posso deixar que isso me domina. Nesse ponto a decisão é nossa. Todos nós passamos por situações, mas a decisão de continuar ou de sair é nossa. Então eu quero trazer à memória as minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer para o presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Sabe por quê? Porque um dia você recebeu a Jesus e você recebeu uma palavra profética de um Deus que te ama, de um Deus que te salvou, de um Deus que te transforma, de um Deus que muda a sua realidade. Então nós não vamos mais continuar os mesmos, mas somos transformados dia após dia, todos os dias. Dependa única e exclusivamente de Deus para equilibrar as suas emoções. Escute o Espírito Santo de Deus falar com você, porque muitas vezes Ele fala e a gente não está ouvindo. Ele fala e a gente que não está prestando atenção. Sabe quando você está falando com seu filho? Filho, presta atenção em mim, olha para mim. Agora eu estou com essa mania. Às vezes eu vou falar com os adolescentes, eles estão com o celular na mão, né? Fala, olha para mim, baixa o celular, olha para mim. Muitas vezes Deus está querendo falar isso para você. Olha para o Senhor, olha para a palavra. Desliga o celular por um minuto, desliga a televisão por um minuto, desliga o rádio por um minuto. Olha para mim, olha para a minha palavra. Quando o medo vier, olha para mim. Quando a ansiedade vier, olha para mim, olha para a minha palavra. Eu estou aqui, o Espírito Santo vai estar falando com você. Liga para um irmão, liga para alguém, liga para o seu confidente. Olha para mim. O Espírito Santo está falando para você. E para terminar, eu quero deixar aqui a pergunta facilitadora. O que prende você no passado? Será que foi um medo? Será que foi uma dor? Será que foi uma situação? Uma fala de alguém prende você no passado? Ou
O que você anseia para o futuro, que tira a sua paz, que tira o seu sono, que tira você do seu eixo. Obrigado pelo silêncio. Obrigado pela partilha.